Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Nas aulas anteriores, nós estamos terminando aqui o documento A Escola Católica da Sagrada Congregação para a Educação Católica do Magistério da Igreja. E toda a questão sobre a escola católica nós estamos estudando, porque ao longo deste ano nós falaremos muito sobre a educação, as formas de educação propostas na filosofia da educação em geral. Toda a filosofia ela é norteada por princípios. No caso, a filosofia grega, ela mesmo criou os seus princípios. Mas ao longo da história da humanidade, estes princípios eles foram meio que sendo norteados por dois pilares, vamos assim dizer, dois pilares muito grandes. Que o primeiro é, de fato, a filosofia grega como uma metodologia para se alcançar o conhecimento. E o segundo pilar seria o próprio Cristo, né? Cristo como talvez o maior fundamento, principalmente se tratando de questões relacionadas à fé. A filosofia, com o passar do tempo, ela também se dobrou ao próprio Cristo, e acabamos como que resolvendo os problemas da fé ao qual eles não havia uma explicação filosófica para eles. A própria filosofia acabou como que os explicando, e aí nós temos as duas asas, assim como coloca São João Paulo II, que elevam o ser humano como um todo, a porção da fé, a porção da razão. A escola, ao longo da história, ela nasce particularmente com a Igreja Católica, pois ela se difunde desta forma. O que nós temos antes, como nós estudamos em filosofia, um método, um modelo de educação grego, né, a paideia grega, não era oferecido para todas as pessoas. Não havia um desejo, por exemplo, muito grande de que todos estudassem, apenas aqueles que tinham algum tipo de condição. O restante da população era como que hoje nós chamamos de marginalizados, né? Mas a população era colocada ao próprio serviço, à própria questão ao qual cada um nascia, vamos assim dizer, né? Quem era escravo permanecia escravo assim até o fim da sua vida. Na era cristã isto não ocorre. Os cristãos eles ensinam, eles dão razões da sua fé. Eles estão a todo tempo cativando e incentivando todos a alcançarem seus projetos pessoais, seus desejos, seus sonhos, porque tudo isso passa pelo próprio coração de Deus. Ao longo do tempo, então, as escolas elas se tornam um pouco mais conhecidas, vamos colocar entre aspas, na própria era cristã. Em especial, o mundo se desenvolve na Idade Média e os próprios cristãos desenvolvem um modelo de educação. Este modelo de educação, um modelo filosófico. Este modelo filosófico é nos conhecido como a escolástica, um modelo filosófico particular da Igreja que usa um método filosófico inventado pelos gregos, né, a filosofia grega, mas totalmente dedicado e voltado à doutrina da Igreja, a doutrina cristã. Este caminho, então, ele acaba como que iluminando os caminhos das escolas cristãs nos séculos seguintes, né? Nós estamos falando aqui do século IX, século X, mas lá pelo século XVI, século XVII, os cristãos já têm um maior, vamos colocar também entre aspas, acesso à educação. Eu coloco entre aspas, principalmente algumas questões, porque, por exemplo, essa questão do acesso à educação ela é muito mais cotidiana. Nós falamos de acesso à educação no século passado. No século retrasado, não eram todos que tinham acesso à escola.
O meu avô, por exemplo, meus avós, eles não tiveram tanto acesso à escola, né? Assim como, por exemplo, seus pais, né, meus bisavós, eles também não tinham nenhum tipo de estudo, né? Eles tinham estudos práticos, estudos voltados à sua vida, à sua necessidade cotidiana. Mas esta questão da popularização do ensino, ela é muito mais recente. Por isso que talvez a Igreja Católica esteja tão empenhada em nutrir a escola católica com o conhecimento da própria Igreja. Esse documento que nós estamos trabalhando é do ano de 1977. Ele é muito atual, considerando a idade do magistério da Igreja. Mas é uma idade propícia a que haja um melhor esclarecimento sobre o que é esta tal desta escola católica. Nós vimos na aula anterior e vimos também Dom Henrique partilhando algumas coisas acerca da mística da escola católica. Ou seja, o que é esta mística da escola católica? Ou seja, num linguajar mais atual, qual é a da escola católica, né? Qual é o da escola católica? É que ela é uma comunidade cristã onde todos aqueles que vivem nesta escola católica, ou seja, que estão como que ligados a esta árvore que é a escola católica, eles têm um espaço particular para serem cristãos, para falarem de Deus, para falarem de obras de santidade, para rezarem, para adorarem, para fazer aquilo que é pertinente ao mundo católico num espaço próprio da escola católica, da escola, né? E no caso, a mística da escola católica é exatamente como Dom Henrique colocava, todos envolvidos em volta do que é o próprio Cristo. É Cristo que agrega todos perto dele, dentro desta escola católica, e os ensina. Né? Então a escola católica, a mística dela, é exatamente este Cristo vivo que está te ensinando, está me ensinando, está fazendo com que nós nos tornemos irmãos em Cristo, como que haja um professor, haja um discípulo, um aluno, haja um empenho, haja uma santidade, haja um discípulo ou um aluno que se eleva acima da condição do professor num grau de santidade. Há momentos em que se rezam, né? Então toda essa mística ela se torna como que uma comunidade cristã, né? E isso é muito interessante, isso é muito rico, isso é uma coisa incrível, né? Que não existe em outro lugar que não seja, por exemplo, numa escola católica. Todos estão ali reunidos porque estão em volta de né? Isso não existe em outro lugar, né? Nós discutimos um pouco sobre a paideia grega e vimos lá o modelo de educação para formar guerreiros, para formar filósofos, formar políticos, né? Não sei, para formar diversas espécies, né, de cidadãos gregos, né? Formar artesãos, mas cada um tinha a sua atribuição, a sua função social, a sua função no poder, vamos assim dizer. Agora, na escola católica, isto ocorre, mas não é imediatamente, isso ocorre paralelamente. Nós estudamos, por exemplo, para ser médico, advogado, engenheiro, enfermeira, né? Falo estas especificidades porque eu já conheci alunos que se tornaram estas profissões, né? Se tornaram pessoas nestes caminhos, né? Na verdade, estas profissões, elas não são a nossa vida. A nossa vida vai muito além de tudo isso, né? A nossa vida, ela não se resume, como no meu caso, eu sou um profissional, sou um musicoterapeuta. A minha vida não se resume a ser musicoterapeuta, né? A musicoterapia é apenas uma condição do meu trabalho, do meu estudo, né? Um dos meus estudos, sou professor também, então minha vida não se resume a apenas isso. Vai muito além do que apenas isso, e principalmente ao valor agregado de tudo isso, né? Por exemplo, todo trabalho nós sabemos que ele tem um valor agregado, ele recebe um dinheiro, ele recebe um salário, né? Ou não, né? Em alguns casos, mas entenda que resumir a vida a apenas isso não tem muito sentido, né? Mas a escola católica também deseja que aqueles profissionais
que exercem profissões ao longo da sua vida, eles sejam profissionais cristãos. O que é um profissional cristão, né? O que é um aluno cristão, um profissional cristão? É aquele que de fato exercerá algum tipo de atitude diferente neste mundo, né? Por exemplo, não é exigido que um político cristão seja conivente com toda esta, perdão falar, mas palhaçada que está acontecendo nos tempos de hoje. É um absurdo, né? Nós estamos vendo notícias, né? Nem sei se estão noticiando as coisas, mas eu acompanho nas redes sociais, na internet e tudo mais, sobre grandes escândalos sobre essa questão do coronavírus. Aqui em São Carlos mesmo, foi feito um hospital de campanha, gastou-se R$257 mil num ambiente que está vazio, que não está equiparado, que não há pessoas trabalhando, né? Enfim, que não atende nenhum tipo de doente ali, né? Então se percebe um desvio de uma norma ética, né? Um desvio de um dinheiro, um desvio de algo que poderia ser usado em outras coisas, mas que infelizmente está se esvaindo ao longo desta questão da corrupção. Tudo isso, se existem cristãos nesse meio, um cristão ele não é conivente com estas coisas. Ele transforma o lugar, ele dá a vida por este lugar, né? Então, a escola católica é um ambiente onde deve ser formada uma pessoa com este tipo de, vamos chamar, de verdadeiramente, de consciência crítica. Nós devemos ter a consciência crítica de que nós não devemos ser coniventes com o mal que existe lá fora. Daí, na nossa escola, na Querigma, por exemplo, muitas vezes os professores pegam pesado, falando sobre a questão de vestimentas, de tipo de música que é ouvido, de tipo de rede social que é acessada, do uso da tecnologia, do computador, do celular, jogos e etc. Tudo isso não condiz com uma vida cristã, né? Óbvio, é possível haver lazer, esforçar-se para, sei lá, matar o tempo, né, com alguma coisa. Sim, mas algumas coisas não cabem a uma pessoa que é cristã, né? E de fato a escola católica ela exerce uma certa responsabilidade. O que é mais interessante é que o mundo lá fora enxerga os cristãos de uma maneira diferente que nós mesmos nos enxergamos. O mundo lá fora tem esperança nos cristãos. Há pouco eu assistia, eu falo rede social, o celular está aqui, né? Há pouco eu assistia no celular, no Facebook, uma denúncia. Então tá uma menina lá, tipo, lavando louça, né? Ela pôs o celular assim num fogão, assim meio escondido, e vem o padrasto dela, tio dela, sei lá, com uma baita de uma marreta na mão, assim, um porrete na mão, né? Um pauzinho na mão, assim, e espancando ela, né? A menina vestida com uma roupa totalmente inapropriada, né? Daí a nossa cabeça vai longe, vai saber o que acontece com ela, né? Vai saber o tipo de abuso físico, emocional, psicológico que ela sofre, né? E ela levando cacetada deste homem e apanhando mesmo nas costas e gritando. Não tem som o vídeo assim, mas você vê o desespero da situação. Nos causa intolerância, raiva, sabe? E é interessante. Agora, quem é o cristão numa atitude dessa? Estava pensando, por exemplo, quantas mulheres vendem seus corpos, fazem coisas absurdas, porque tiveram uma história dessa. Quem é o cristão neste momento? O cristão é aquele que ama, é aquele que denuncia, é aquele que acolhe, é aquele que cuida, que trata. Conheço inúmeras comunidades, fundadores, amigos meus, que cuidam de pessoas assim, cuidam de pessoas que a própria igreja diz marginalizadas. São aquelas pessoas como que esquecidas pela justiça, pelas leis, pela sociedade, por tantos. Como, por exemplo, a passagem do samaritano, que está ali jogado e vários passam pelo seu caminho,
o homem que está jogado, né? E o samaritano pega, toma, cuida dele, né? E trata dele exatamente, né? Ao longo deste caminho. Ora, um cristão, a sociedade espera que tenha atitudes cristãs, de que possa dar a vida pelo outro. E, de fato, muitos esperam que nós, cristãos, nos portemos exatamente desta forma. E qual é o ambiente para nós aprendermos tudo isso, aprendermos a tomar consciência, a ter crítica, a ter responsabilidade, a estudar? Se você quer ser advogado, juiz, quer, sei lá, trabalhar com qualquer profissão, este é o lugar para você aprender a ser um verdadeiro cristão nestes ambientes profissionais. Por quê? Porque ser cristão vai além desta natureza do trabalho. Ser cristão vai na natureza humana, vai te edificar enquanto ser humano. Por isso que o documento da Igreja Católica sobre a escola católica vai falar exatamente sobre esta responsabilidade que a escola católica tem hoje. Qual é esta responsabilidade? Vamos colocar aqui, ó. A escola católica, consciente da sua responsabilidade de continuar com estes serviços, reconhece também as próprias faltas. Efetivamente, hoje, como no passado, algumas instituições escolares que se dizem católicas parecem não corresponder plenamente ao projeto educativo que deveria caracterizar, e por isso não cumprem as tarefas que a igreja e a sociedade, com razão delas, esperam. Então, aonde há certa negligência, e o que a igreja está falando disso? Ela está falando que a escola católica deve atingir um patamar muito maior do que aquilo que foi pensado no passado. No passado, as questões doutrinais, ensinar apenas sobre a questão da religião, religiosidade, os caminhos, era essencial. Mas agora, ensinar sobre como ser um verdadeiro cristão nos ambientes do mundo talvez seja o maior desafio, o maior dever da escola católica. Daí que estas instituições têm ensinado os verdadeiros princípios católicos e de como colocá-los em prática neste mundo que nós vivemos hoje. E eis a tarefa que eu quero dar para vocês para este dia. Nós falamos sobre tudo isso, essa história sobre a Igreja Católica e como ela foi modificando todas as estruturas a partir de um próprio testemunho cristão. Eu gostaria que você respondesse uma questão no caderno assim, ó: como eu, como cristão, posso me tornar um agente transformador neste mundo a partir do conhecimento desse documento, a partir do conhecimento de que eu estudo numa escola católica em vista de uma vida, em vista da minha vida, né? Ou seja, como que eu coloco em prática na minha vida tudo isto que eu estou aprendendo, sendo um verdadeiro cristão no dia a dia e etc. Responda basicamente no seu caderno, coloca a data de hoje e uma resposta bem simples assim, no máximo 10 linhas, por exemplo. E nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e que Maria gere Jesus nos nossos corações. Um muito obrigado. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.